Os primeiros registros que temos das frações datam de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. A civilização egípcia desenvolveu conhecimentos nas áreas de matemática e astronomia. Desses conhecimentos, os mais utilizados eram a raiz quadrada, frações, cálculos de área do círculo e do trapézio. Esses conhecimentos também foram fundamentais para dividir as terras, prever as cheias do Nilo, calcular os impostos e as construções hidráulicas. O sistema de numeração decimal ainda não era conhecido, e eles representavam as frações através de hieróglifos, onde cada risquinho representava 1, esse símbolo significava 10, de modo que 10 mais 2 deu 12, 10 mais 10, 20, mais 1, 21. Fração é o nome que se dá à divisão de um inteiro ou mais de um em partes iguais. Se eu pegar um inteiro e dividir em 8 partes, cada parte vai representar 1/8 do inteiro, ou seja, eu peguei uma parte das 8 em que eu dividi o inteiro. Se eu pegar 3 partes, então eu terei pego 3/8 desse inteiro. O numerador sempre significa quantas partes eu tomei do inteiro, e o denominador quantas partes iguais foi dividido o inteiro. Acaso eu pegue 2 inteiros e divida ao meio e pegue todas as partes, então na realidade eu dividi em 2, mas peguei as 4 partes. Ou seja, na realidade eu peguei os 2 inteiros novamente. Ou pode ocorrer de eu dividir um inteiro em 3 partes, o outro em 3 partes, e venho aqui e pego 5 partes. Sempre que ocorre isso, desse numerador ser maior que o denominador, tem mais de um inteiro envolvido na questão, porque se eu dividir em 3 e tomei 5, no exemplo aqui eu peguei um inteiro e mais 2/3 do outro, essa daqui também conhecida como fração mista. E não precisa ser somente esse tipo de inteiro, poderia também aplicar a ideia de fração se eu pegar um grupo de 12 pessoas e escolher 2 pessoas, então eu escolhi 2 das 12 pessoas, ou 1/6 das pessoas, como nós vamos ver a seguir. Então, sempre que o numerador for maior que o denominador, nós temos inteiros envolvidos nessa questão. Por exemplo, na fração 19/3, eu posso descobrir quantos inteiros eu tenho fazendo essa simples divisão. 19 dividido por 3, eu vou ter 6 inteiros e vai sobrar uma parte das 3 em que eu estava dividindo. Ou 19/3 significa a fração 6 inteiros e 1/3. Também podemos pensar em converter uma fração mista em uma fração simples, pois 6 inteiros e 1/3 nada mais é do que 6 inteiros mais 1/3. E para efetuar essa soma, nós devemos achar o menor múltiplo comum, como vamos ver adiante. Ou seja, 18/3 mais 1/3 vão resultar em 19/3. Ou de modo direto, também dá para fazer 3 vezes 6, 18, mais 1, 19/3. Frações equivalentes. Se eu pegar um inteiro e dividir em 3 partes, o outro inteiro, mas do mesmo tamanho, nas mesmas condições, dividir em 6 partes, e um outro também nas mesmas condições, dividir em 9 partes, venho aqui no primeiro e pego uma parte, então eu peguei uma parte das 3. Venho no segundo, pego 2 partes, eu peguei 2 partes das 6, ou 2/6. E aqui eu peguei 3 das 9, ou seja, eu peguei 3 nonos. Essas frações são ditas equivalentes. 1/3 é equivalente a 2/6, que é equivalente a 3 nonos. Por quê? Porque elas representam o mesmo tamanho aqui do pedaço que eu peguei do inteiro. De maneira usual e no dia a dia, a gente diz que 1/3 é igual a 2/6, igual a 3 nonos e assim por diante. A rigor não poderia por causa do símbolo de igual ser muito forte.
mas nós usamos fazer isso. Então, se eu dividi em partes diferentes, mas peguei quantias iguais, eu peguei frações equivalentes. Isso faz com que eu possa simplificar frações. Então, por exemplo, essa fração 3 nonos, se eu divido em cima por 3, embaixo por 3, eu vou encontrar a fração equivalente a 1/3. Representam a mesma parte no inteiro. E assim eu posso estender esse raciocínio para qualquer fração. Se eu pegar a fração 150 sobre 220, que é igual a 150 dividir por 10 e dividir por 10, ficou 15 sobre 22. Eu não consigo mais encontrar um número que eu consiga dividir em cima e embaixo e pelo mesmo número. Então, isso dita uma fração irredutível. Operações com frações. Suponha que eu queira somar, então, meio mais 1/3. Da forma que está aqui, eu não posso efetuar essa soma porque eles são de tamanhos diferentes. Então, eu devo buscar frações equivalente a meio e equivalente a 1/3, mas que estejam divididas no mesmo tamanho. Então, essa fração meio é equivalente à fração 3/6, e essa fração 1/3 é equivalente a essa fração 2/6. Feito isso, eu posso somar, porque 3 partes de 6 mais 2 partes de 6 darão 5 partes de 6. Ou seja, 3/5 mais 1/10, eu encontro o menor múltiplo comum de 5 e 10, que está aqui, né? E deu 10, e venho 10 dividido por 5, 2 vezes 3, 6. 10 dividido por 10, 1 vezes 1, 1. Então, eu vou ter 6/10 mais 1/10, e aí eu posso efetuar perfeitamente a minha soma. 6 mais 1, 7/10. Com a subtração, nós devemos proceder da mesma maneira. Eu não posso subtrair tamanhos diferentes. Por exemplo, eu não poderia tirar 1/2 menos 1/3 de tamanhos diferentes. Então, eu também devo reduzir ao mesmo denominador, né? E efetuar a conta 6/10 menos 1/10 igual a 5/10. Multiplicação. Nós sabemos que metade de 4 é 2. Na forma matemática, significa escrever metade vezes 4 sobre 1, que vai dar igual a 2. Ou seja, é só fazer 1 vezes 4, 2 vezes 1, 4 dividido por 2 vai dar 2. Metade de 1/3. Então, aqui está 1/3, metade de 1/3, eu venho aqui, divido ao meio, pego esse pedacinho aqui e eu vou ter 1/6, porque se eu tenho que dividir o inteiro tudo de novo, para ficar dividido em partes iguais. Ou seja, fazer metade de 1/3 é fazer metade vezes 1/3, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 3, 6. Exemplo. Se para uma festa foram elaborados 500 convites e só compareceram 4/5 das pessoas, quantos foram à festa? Respostas. Seria 4/5 de 500, 4/5 vezes 500. E nós podemos efetuar essa simplificação. 5 dividido por 5, 1. 500 dividido por 5, 100. 4 vezes 100, 400. 1 vezes 1, 1. Compareceram 400 pessoas. Na multiplicação e só na multiplicação, podemos fazer simplificações do tipo, exemplo, 10/4 vezes 8/5, eu posso fazer 10 dá para dividir por 5 e 5 dá para dividir por 5. 10 dividido por 5, 2, 5 dividido por 5, 1. 8 e 4, ambos dão para dividir por 4. Então, 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Resultado, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1, que vai ser igual a 4. 4/5 vezes 10/3 vezes 9/4. Então, eu venho aqui, 5 e 10 dão para dividir por 5, vai dar 1 e 2. 4 dá para dividir por 4, vai dar 1 e 1. E 9 com 3 dá para dividir ambos por 3, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Resultando 1 vezes 2 vezes 3, 1 vezes 1 vezes 1, 6. Aqui nesse outro exemplo,
2/3 vezes 9/4 vezes 5/25. Então, 2, simplificando com o 4, aqui vai dar 2, lá vai dar 1. 9, simplificando com o 3, dividindo ambos por 3, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. 5 dividido por 5 e 25 dividido por 5, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5, resultando em 1 vezes 3 vezes 1, 1 vezes 2 vezes 5, que vão resultar em 3 décimos. A divisão. 1/4 dividido por 2. 1/4 dividido por 2, aqui é fácil ver, né? Então, vai dar esse pedacinho aqui, e eu tenho que dividir tudo para ficar dividido em partes iguais. Eu tenho 1/4 vezes meio, porque eu copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, que vai resultar em 1/8. Então, 1/4 dividido por 2 dá 1/8 e é bem visível isso. Agora, aqui já fica mais difícil de colocar em forma de desenho e de exemplo. Por exemplo, 1/4 dividido por meio é a mesma coisa que 1/4 vezes 2, que darão 2/4, que dará igual a meio. Importante ressaltar que porcentagens são frações de denominador 100 que caíram no uso frequente, cobrança de impostos, por exemplo. Daí a evolução para o uso do símbolo porcentagem, que a história saberá explicar melhor do que eu. Assim, 10% nada mais é que 10 sobre 100, que é a mesma coisa que 1/10. 10% de 500 nada mais é do que 1/10 vezes 500. E se eu dividir aqui por 10 e aqui por 10, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 50, e já vai dar resultado 50. Assim, 10% ao quadrado, por exemplo, é igual a 10% ao quadrado, que é 1/10 ao quadrado, que é 1/100, ou 1%. 2% de 50%, então é 2% vezes 50%, e eu dividi aqui por 2, deu 1, aqui por 2 deu 50, dividi esse 50 com esse 50, lá deu 1, aqui deu 1, 1 vezes 1, 100 vezes 1, 100, também deu 1%. 2% mais 15% é igual a 2% mais 15%, que serão 17%. As frações têm o mesmo denominador, por isso elas podem ser tomadas, assim, somadas diretamente, não tomadas, perdão. Exercitando, isso daqui fica de exercício para quem quiser tentar resolver, tá? Obrigada pela atenção.